Aí me chega e pergunta: Carlos, eu ainda não encontrei ninguém especial na minha vida. E eu pergunto para ela: você tem esse pensamento romântico? Eu pergunto para ele: você tem esse pensamento romântico? Pensamento romântico imaginário? Você sabe o que é realmente o comportamento romântico? O que é a realidade sobre a vida romântica de um casal? Para começar, romantismo é uma coisa que se pratica. Para quem está junto com alguém, sabe muito bem do que eu estou falando. Pois, afinal de contas, tenho certeza que muitos abandonaram essa prática há muito tempo. O que é realmente uma pena, pois o romantismo é uma magia natural. Na verdade, isso está incutido em todos os seres humanos. Todos querem praticar atos românticos, mas nem sempre encontram disposição, estão sempre cansados, estão sempre estressados com pessoas, e aí projetamos naquela pessoa que às vezes está com a gente essa dificuldade de colocar o comportamento romântico novamente, deixando ele de ser uma coisa imaginária do e si, ou que a cerca do vizinho é melhor, né? Porque tem homem e mulher que pensam assim: o relacionamento do outro é melhor do que o meu. Eles vivem melhor do que tem um relacionamento melhor do que o meu, fazem melhor do que eu, né? Mas quase sempre algumas pessoas imputam a responsabilidade do romantismo ao outro. E também tem aquela característica individual, ou seja, que o romantismo é de uma tendência pessoal. Cada um tem uma forma de expressão. Então, também terá uma forma de expressão do seu romantismo. O que não pode é o pensamento romântico imaginário. O pensamento romântico imaginário, ele com certeza provoca muito mais desastre, porque, veja só, algumas coisas são baseadas em hormônios. Quem estuda como os neurologistas estudam o cérebro, eles conhecem exatamente a química que se forma num relacionamento. Mas quando Hélio Couto fala que alguns relacionamentos conseguem passar por esse crivo e gerar constantemente uma química diariamente, com certeza não são as pessoas que têm o arquétipo do romântico imaginário, né? Vamos dizer assim que o romântico imaginário seria aquela pessoa que de repente encontra Dom Juan, que também é um arquétipo. Mas o que acontece? Não consegue, vamos dizer assim, segurar aquela pessoa, estar com aquela pessoa por muito tempo, porque aquela pessoa não é, na verdade, romântica, ela é conquistadora. Então, de uma pessoa, ela parte para outra, né? E tem, vamos dizer hoje, a Femme Fatale, né? Tem dois arquétipos aqui bem fortes, né? Dom Juan e Femme Fatale. A Femme Fatale é aquela mulher que, vamos dizer assim, no filme da Sharon Stone, né? Uma coisa assim, ou 9 Semanas e Meia de Amor, mostra que um comportamento de uma mulher que ela vai para cima, que faz e acontece, mas depois ela joga fora, ela quer outra. Ela vive de emoções, são caçadores de emoções, mas não entende que do outro lado tem alguém. Então, às vezes, antes de praticar todo esse contexto romântico, todo esse comportamento, as pessoas deveriam antes analisar e saber com quem estão lidando, com o que estão lidando, com que tipo de energia é aquela pessoa. E muitas das vezes você pega uma pessoa e você pensa, né, como esse conquistador, que, por exemplo, mandar flores é uma coisa legal. E realmente será um gesto, um mimo legal. Mas às vezes essa pessoa que está ali, que ele está tentando conquistar, tudo que ela quer é alguém que, enquanto ela lava uma louça do jantar, enxugue a louça junto com ela, batendo papo, conversando. Que seja uma pessoa que consiga se sentar e tomar um vinho, uma taça de vinho, batendo papo, né, sobre a vida, né, sobre os problemas do dia a dia. Às vezes a pessoa quer isso. Ela não quer muita coisa, né? Então, o romântico imaginário é aquele que tem, vamos dizer assim, uma lista, né, de como conquistar uma mulher,
né, de como fazer a diferença. Isso é muito fácil, mas às vezes o que acontece? Esse caçador acaba encontrando uma presa fácil. Por exemplo, eu quero ensinar vocês agora, principalmente as mulheres que são as que mais caem nisso, que é justamente quando esse cara que tem uma lista de passo a passo de como fazer esta mulher, né, esses atos românticos, e que muitas mulheres imaginam. E eu vou dizer a primeira parte: tire essa imaginação da cabeça. Viva uma realidade do que você gostaria e faça as experimentações. Ou seja, pegue esta pessoa e coloque ela nos testes do dia a dia. Eu lembro de um filme que o ator ensinava um jovem a encontrar a mulher perfeita para ele, porque ele queria saber que mulher valia a pena realmente para que ele pudesse ser esse homem romântico real, né? E aí o ator diz assim: olha, quando você for entrar no carro, você vai e abre a porta para ela, né? O carro era daqueles carros antigos, clássicos. E fala assim: e observe quando você abrir a porta para ela, você for cavalheiro, você fechar a porta, abra a porta com a chave do lado dela. Se essa mulher estender o braço e levantar o pino para sua porta, ela não é uma mulher egoísta. Ela realmente merece a sua atenção e o seu comportamento romântico real. Então esse jovem faz o teste. Ele vai, abre a porta do carro e a menina que ele estava interessada entra no carro, se senta e estende o braço, levantando o pino. Mostrando que existem pequenos testes que mostram se uma pessoa ela é egocêntrica, se ela é narcisista, e não importa a idade. Às vezes as pessoas pensam que esses defeitos são só de jovens. Não, são de pessoas maduras também, homens maduros, né? Quando você vê algumas coisas aí hoje, você fala assim: é preocupante, né? Uma pessoa com essa idade ainda com este comportamento, geralmente abusivo, né? Então, quando eu digo tomem cuidado, porque geralmente quem aceita qualquer coisa é quem vive o pensamento romântico imaginário. Então daí, por isso que uma pessoa acaba entrando em relacionamentos agressivos, abusivos, porque ela tinha uma ideia romântica anterior. Um filme, por exemplo, como 50 Tons de Cinza, ou o livro, acredito que seja isso, né, 50 Tons de Cinza, realmente ele provoca mais desastres na cabeça de homens e mulheres do que você imagina. Ali se abre uma permissividade, um tipo de coisa que como se tudo que fosse ruim fosse dar certo no final. A verdade é que não dá. A verdade é que isso não ocorre. As pessoas precisam prestar atenção no que elas pensam e querem, porque irão atrair basicamente aquela tendência. Só que pessoas daquela tendência costumam ser pessoas que não se ligam à responsabilidade, não se atêm a alguns fatores que são importantes para o relacionamento humano. Então, quando nós falamos pensamento romântico imaginário ou pensamento romântico real, como o arquétipo feminino de poder que eu falo, existe poder real e poder imaginário. Aquelas pessoas que acreditam que têm um poder e quando precisam usar, falham, fracassam. Por quê? Porque pensavam que tinham, mas não tinham. Da mesma forma, o poder da atração. Uma pessoa pensa às vezes que tem uma atração. Na verdade, quem tem o poder da atração mais cuida para não atrair do que estimular este comportamento. Uma vez que você desenvolve qualquer um desses arquétipos que eu falo e estudo aqui no canal, você tem justamente um trabalho para controlar a energia e não fazer ela vir à tona. Porque não, começa a ficar saliente, derramar poder. E você tem que reter aquilo, reter, para que você não faça isso com a pessoa errada, por exemplo. E o falso romântico, às vezes é legal, você vê um ato romântico, um ato bacana, mas vá com calma. Vamos ver se essa pessoa consegue abrir o pino do carro do outro lado. Se quando você estiver lavando uma louça, ela pergunte se quer que enxugue.
né? Ou vice-versa, né? O cara que mora sozinho está com a mulher em casa, com a namorada, veja se ela faz isso, né? Um jovem que há pouco tempo eu conversei, dei consultoria, ele infelizmente falou que não passou no teste, a companheira dele, né? Ela estava lavando louça, ele estava no apartamento dele lavando louça, tal, ele tinha comprado um jantar, né? E aí, qual foi a surpresa, né? Ela não se levantou, não se ofereceu para ajudar, não se ofereceu para nada e deixou até mesmo o prato que ela tinha comido na mesa de jantar. Ele lavando a louça, ele foi até lá, recolheu o prato que estava na mesa e levou para a louça, enquanto ela só olhava e conversava e falava sobre o quê? Sobre ela mesma. Então, às vezes a gente tem que ser corajoso e quando alguém me pergunta alguma coisa numa consultoria, eu falo a verdade. Eu falo, olha, não vai dar certo, essa pessoa não serve para você. Jamais iria orientar alguém a ficar com uma pessoa egocêntrica ou narcisista, no termo da palavra. Porque se você realmente quer alguém ponta firme do seu lado, essa pessoa não pode ser egóica, não pode ser egocêntrica. Ela tem que querer, claro, tem que ter esse autoestima, essa autorrealização que eu falo para vocês que é muito importante. Ela tem que ter isso aí, né? Como eu falei no vídeo passado, né? Num vídeo aí passado, uma pessoa, ela tem que se achar, ela tem que se encontrar, porque a partir dali ela sabe o que ela gosta e como ela quer viver. Então, se uma pessoa que entra na vida dela não dá para viver com ela, com o que ela quer, por que ela viveria com essa pessoa? Embora essa pessoa comece um relacionamento com romantismo imaginário, depois cai num romantismo real. Quando um casal vive junto, isso fica muito claro. Quando moram junto, isso fica muito claro. Porque você percebe que aí vem a colaboração. Aí vem à tona as intenções, né? Vem, por exemplo, se uma pessoa ela é muito insegura, ela é apegada demais, ela irá sufocar a outra. Embora no começo ela tenha sido muito romântica. Mas depois começa a vir aquilo que as coisas que tornaram essa pessoa insegura. Todos os problemas vêm à tona. E lembrando que terapeuta é uma coisa que você paga, vai lá e faz a terapia. Consultoria é uma coisa que você paga, vai lá e faz. A pessoa, ela não pode usar o seu companheiro como terapeuta. Não pode usar o seu companheiro como pai ou mãe num relacionamento. Tem gente que não se deu bem com a mãe, ou quer que a mulher seja mãe. Tem mulher que acha que quer que o cara seja como o pai, aquele cara que pagava tudo, como o papai protegia, sabe? Não quer se tornar responsável por si mesma, não quer fazer por si mesma. Quando nós falamos do sagrado feminino, muita gente acha que o sagrado feminino é essa mulher que hoje, entre aspas, seria a Hárpia. Hárpia no sentido negativo. A Hárpia grega, né, da literatura grega, que é a mulher que estraçalha, que consome tudo que o homem conquista, né? Então tem mulheres, esposas que são hárpias, né, no sentido negativo, e há filhas no caso, que são hárpias também. São devoradoras, são pequenas águias deformadas, mas não deixam de utilizar as armas do imaginário romântico, que é uma das coisas que é a parte sexy, a parte da sedução, né? Essas partes que são, vamos dizer assim, horríveis, né? num relacionamento. Mas, se o outro se torna cativeiro disso, é carência também. Não consegue ver, não consegue perceber, mas é tão escravo daquilo que fica. Com uma pessoa dessa é muito difícil você fazer alguma coisa para melhorar, né? Quando alguém apanha porque quer, porque está ali, porque sabe que tem que sair dali e fica, quem está errado? Como é que uma pessoa vai ajudar uma vez, depois volta ali e vai ajudar de novo? Não, a pessoa tem que buscar sim. Não pode viver relacionamentos agressivos e violentos. É errado, né?
E da mesma forma existe também essa coisa do problema em entrar no relacionamento. Porque dos dois lados, abusivo da parte do homem para a mulher e da mulher para o homem, tudo começa nesse romântico imaginário. Tudo começa aí, nessa coisa do romântico imaginário. Esse pensamento que fica antes de encontrar alguém que, me trate assim, encontrar alguém que me trate assado. Quase sempre corresponde a um efeito do que você não teve antes e agora você quer. Perdendo a visão autêntica do que você está vendo naquela pessoa, de fato. Né? Então quando você casa com alguém porque lá atrás alguém fez algo com você e agora você casa com essa pessoa, você está fazendo da outra pessoa um relacionamento abusivo também. Porque ela é de um jeito e você vai lutar de tudo quanto é jeito para ela não ser como o outro. Então algumas coisas que são naturais, não quer dizer que essa pessoa possa ser quase igual a outra, mas não vai fazer o que a outra fez. A pessoa às vezes tem mais caráter, tem mais idoneidade, mais honra. Não quer dizer que ela vai fazer, mas você não pode ficar tomando os cuidados que você não tomou lá atrás com a outra, com essa. Dá para entender? E tem gente que faz isso. Tem gente que pega e faz esse comportamento. Pega uma pessoa e faz dela gato e sapato, como diria o ditado. Porque teve um relacionamento lá atrás e agora fica tendo um comportamento neste relacionamento. E quando você deveria estar livre, se você se encontrou, se você se achou, você já está realizado. E aí você fica melhor para você se relacionar com outra pessoa. É simples assim? Não, não é simples como palavras. Palavras é fácil. Né? Qualquer homem, o que nós estamos falando aqui é que se eu tive um pensamento romântico imaginário, eu posso viver um relacionamento real, romântico real. É uma questão de vontade e intenção. Cabe a você decidir. Homem, cabe a você, mulher, decidir o que você faz. Né? No fundo, nós nos alimentamos dessa energia quando somos ativos. Quando nós fazemos o comportamento ativo, seja ele qual for, inclusive o pensamento romântico. Quando quando temos atos românticos, nós nos tornamos entusiasmados. Nós nos tornamos pessoas irradiantes e realizadoras. E conseguimos, de repente, se conseguimos agradar a outra pessoa, ficamos autorrealizados. Né? Então, esse pensamento, quando ele é o real, ele é muito bom usado na hora certa. Quando você está com alguém. Né? Quando você está sozinho, o pensamento romântico quase sempre ele é inútil, porque ele é imaginário. E ele provoca justamente essa coisa de quando alguém faz os arquétipos corretos, porque, gente, basta você pegar uma pessoa que é mestre em utilizar os arquétipos e você vai ver que ela é capaz de fazer tudo do jeito certo quando ele sente que essa pessoa é dessa forma. Né? Porque através das conversas ele capta. Opa. E aí as pessoas se entregam, o peixe morre pela boca, né? Porque a pessoa fala, geralmente, como foi seu último relacionamento, como que era, o que não tinha. Aí essa pessoa embute lá dentro e fala assim, agora vai ter. Mas não é tudo um poder de intenção. O que são as intenções? Quais são as intenções dessa pessoa? São as melhores possíveis? Às vezes não. Às vezes não. Né? Às vezes a pessoa, naquele primeiro momento, ele é romântico, ele solícito, ele faz tudo. Depois vem a agressividade, ciúmes excessivo, possessividade, né? Anulação do sagrado feminino. Tem cara que não deixa a mulher estudar, não deixa a mulher trabalhar. Tem mulher que não deixa o cara conviver com outras pessoas, com medo dele trair. Então ali começa um jogo de dominação e escravidão.
Então isso não é bom. Pelo contrário, é desastroso. Portanto, combata o imaginário. Combata este romântico imaginário que existe na cabeça das pessoas. Na sua cabeça, se tiver alguma coisa nesse sentido. Busque primeiro autorrealização, busque primeiro se achar. Depois, se você tiver alguém que se encaixe nesse mesmo processo, nesse mesmo estilo de vida que você encontrou, que está realizado agora, que não tem essa carência, porque às vezes, quando você se acha, você pensa que você vai trabalhar pouco naquilo que você demorou a vida inteira para achar. Então, de repente, quando você se acha, você se dedica. E você tem menos tempo, às vezes, para o romântico. Quer dizer que você precisa anular esse sentimento ou isso na sua vida. Não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que, por exemplo, uma pessoa com 40 anos, quase 50, ela descobre que, assim, poxa, eu vou fazer um trabalho voluntário de 1 ano lá na África com os Médicos Sem Fronteira, por exemplo. Eu colaboro com os Médicos Sem Fronteira há 10 anos, né? Eu gostaria de fazer um pouco da atividade prática. Eu liguei lá, eles vão me permitir ser motorista de ambulância lá no Médicos Sem Fronteiras. Aí eu vou para lá. Se você não tiver um companheiro ou uma companheira que de repente fale, eu vou com você, ou naquele momento você vai querer encontrar alguém para falar para você, você vai me deixar sozinho? Você vai me deixar sozinho ou sozinha? Você não gosta de mim? Não vai querer ficar comigo? Então, existe um momento de realização em tudo. Autorrealização é estar realizando o que pode ser realizado no momento certo. Eu acredito que vocês tenham compreendido isso. Isso é só uma das tantas coisas que a gente tem que conversar aqui no canal. Mas é necessário a gente extirpar do dia a dia a ideia imaginária. Eu chamo de imaginação inversa. São ideias da imaginação, quase sempre não se tornam realidade, mas que incomodam o ser humano no dia a dia. Manipulam a forma com que ele pode descobrir a realidade. Serenidade profunda em seu coração. Se você compreendeu o que eu falei até aqui, faça um comentário. Faça um comentário aqui, deixe um like, compartilhe para algum amigo ou amiga que você acha que pense, que tenha esse pensamento. Seria importante a gente difundir mais isso. As pessoas viver mais o real do que o imaginário. Cuidado também com o que você lê, com o que você assiste. Porque às vezes isso põe ideias na sua cabeça, põe sentimentos. E nem sempre tais ideias são boas. Tais como o livro que eu falei ou o filme, 50 Tons de Cinza. Para muita gente é desastroso. Muita paz. Eu me torno você.